Elas revelam o que realmente pensamos sobre o anfitrião, sobre o seu banquete. Nossas desculpas revelam a nossa avaliação sobre o verdadeiro valor de Jesus. Posto em outras palavras assim, nossas desculpas revelam o quão importante Jesus é para nós. Estou sendo chato, né? Você sabe que algumas vezes a gente pode até insultar Jesus, como a gente falou daqueles, né? De vez em quando a tua desculpa é tão rasa, tão longe da realidade, que você insulta o teu anfitrião. Você insulta Jesus. Né? Como se a gente falasse assim, ó, sei lá. Nenhum de nós poderia dizer isso em voz alta, mas talvez lá no fundo a gente esteja dizendo com os nossos atos: obrigado, Jesus, mas existem outras opções. Creio que posso encontrar satisfação sem necessariamente fazer o que você está dizendo que eu devo fazer. Mas sempre sem falar, só pensar. Ou talvez dizer: Jesus, desculpe, mas o que você está me oferecendo não está parecendo muito melhor do que o mundo está oferecendo neste momento. Quando Jesus nos chama para ir numa determinada direção e nós recusamos a dar esse passo, nós estamos dizendo a Ele, sem dizer, que Ele não vale o esforço ou o risco. E algumas vezes a gente realmente insulta Ele. Por exemplo, eu posso insultar Jesus, dizendo para Ele, sem dizer, né, com as minhas atitudes, com as minhas decisões, que Ele não tem a capacidade necessária de me ajudar a resolver as questões mais importantes da minha vida. Eu tenho uma dor, eu sinto uma injustiça e parece que Jesus não tem a capacidade de me ajudar. Então eu fico que nem o ratinho naquela roda, buscando saída, resmungando, talvez resmungando com Deus. E eu insulto Jesus, porque Ele é o Deus, Ele é todo poderoso, Ele nos criou. Será que Ele não tem condição de resolver os nossos problemas pessoais? Ou insulto Jesus ao dizer que o mundo que Ele idealiza é muito ingênuo, tão longe da realidade, não é aplicável. Jovens, né? Quando Jesus chega para os jovens, fala: não adulterem, não forniquem, né? Espere o momento certo. Case e se torne uma só carne com essa pessoa. E eu falo: mas eu quero aproveitar o que o mundo tem. Se você já se sentiu defendendo ou sendo influenciado por qualquer uma dessas ideias, que tal colocar essas ideias corajosamente diante de Deus hoje? Para que Ele possa realmente falar. Então, eu não tenho dúvida que você pode falar diante de Deus qualquer coisa. Qualquer coisa. Ele não vai ter crise de personalidade. Ele não vai se magoar. Pega os Salmos e dá uma lida no livro de Salmos, você vê cada coisa que os salmistas colocam ali, coloca diante de Deus. E Deus vai responder. Amém? Eu queria deixar. Então, não tenho dúvida de que quando você tomar uma decisão de falar honestamente com Ele, Ele não vai continuar em silêncio, e Ele vai falar com você. Mas glória a Deus, o texto segue demonstrando a paixão de Jesus. Voltando, né, para Lucas 14, versículo 21, fala assim: o servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se. Também a parte da paixão. Mesmo irado, aquele senhor resolve fazer daqueles limões, das recusas, uma boa limonada, né? E ele age em consequência, buscando novos convidados. E ele fala assim: e ordenou ao seu servo: vá rapidamente para as ruas e becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos, os mancos. Percebe que Jesus acaba usando a mesma lista que ele tinha falado para aqueles homens lá, né? Está lá no versículo 13, é a mesma lista. Então, os excluídos da lista dos religiosos,
aquele junto aos quais dificilmente as pessoas de bem querem andar. Jesus vai buscar. O que é importante notar aqui, então, né? Que minha recusa em atender ao banquete não vai fazer com que ele seja adiado. Perceba isso, querido. Você está dando volta, você está querendo seguir o seu próprio umbigo, suas próprias paixões. O barco está seguindo. Jesus vai fazer o seu banquete, comigo ou semigo, né? Sem mim, ok? Você quer realmente perder esse banquete? O texto segue falando assim: disse o servo, o que o Senhor ordenou foi feito, e ainda há lugar. Ou seja, ele chamou aqueles todos, os mancos, os cegos, os pobres, e ainda sobrava lugar, ainda há lugar. E de fato, quando a gente pensa, faz o paralelo dessa parábola de Jesus com a realidade, a gente pode dizer, de fato, Jesus ainda não voltou, e portanto o convite ainda está em pé, está aberto. A lista para os convidados ainda está aberta. Existe espaço para mim e para você. 23 fala assim: então o Senhor disse ao servo, vá pelos caminhos e valados e obrigue-os a entrar, para que a minha casa fique cheia. Essa era a paixão, essa é a paixão do anfitrião. A casa dele esteja cheia. Existem pessoas entre nós, pessoas que nós conhecemos, que ainda podem ser alcançadas e precisam ser alcançadas. E Jesus tem nos acompanhado em tudo isso. Então, o Senhor terá sua casa cheia, com ou sem a minha presença. Mas o que eu queria chamar a tua atenção aqui é nessa palavra que ele usou, obrigue-os, né? No versículo 23 ali, obrigue-os a entrar. Qual é o sentido desse termo? Nos caminhos, nos valados, sempre há pessoas que estarão convencidas de que não tem lugar para elas diante de Jesus, diante de Deus. Porque eu pequei tanto, eu tive vício de muito tempo, muitas coisas aconteceram e eu acho que não tem lugar para mim. Mas eles estão errados. Quem pensa assim está errado. Se você pensa assim, você está errado. O caminho que nos leva até o banquete é o caminho da graça e não da religiosidade. Mas como nós vivemos em um mundo em que vigora e reina, né, a ideia da meritocracia, talvez você pense que você tem que ser religioso, fazer tudo certinho e tudo mais, e aí você vai ter um espaço nesse banquete. Mas aqui ele fala para os seus servos convencerem, convencer aquelas pessoas que não é pelo mérito que elas estão entrando no reino. Eu não sei qual é a tua realidade, mas eu vejo para a minha realidade. Posso estar aqui arrumadinho, tal, mas, por exemplo, eu não estou de gravata e nem de manga comprida. Hoje cedo eu falei, puxa, está quente, será que eu ponho uma camisa de manga comprida? Será que, como vão olhar para mim lá? Será que eu vou parecer menos espiritual de camiseta polo? Né? E aí eu me convenci que isso não tem nenhum valor. Certo? A turma aqui já pensou? Talvez você que nos visita tenha visto aqui os músicos cantando de bermuda. Que coisa mais escandalosa, não é verdade? Mas parece que Deus não está nem aí para isso. O que Ele é conhecer o nosso coração, não é? Então, é interessante que ainda tem o último versículo, né? Eu falei do senso de justiça. E ele é importante para compor tudo o que a gente está fechando aqui. Ele fala assim, versículo 24, fala, eu lhes digo, nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. A graça foi aberta a todos os convidados. E ele fala, venham, está tudo pronto. Mas alguns, infelizmente, teimarão em não querer aceitar o convite. Mas para estes, a justiça já está traçada. Que é a justiça que todos teriam, o caminho para todos. Né? O salário do pecado é a morte, está lá em Romanos. Mas a sua história pode ser totalmente diferente a partir de hoje. E o Senhor manda te dizer, venha, tudo está pronto. Queria convidar você.